eu sou a doutora Patrícia Matos e esse é mais um vídeo do meu canal. O tema de hoje é saúde e espiritualidade e o nosso convidado é o professor Wilson Maximiano. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua presença, de ter aceitado o meu convite, tá? E eu queria que você explicasse aonde você dá aula, né, e sobre o que você dá aula. Então, obrigado, Patrícia, pelo convite. Agradeço a oportunidade. Também agradeço aqueles que estão acompanhando o seu canal, de nos dar esse espaço, principalmente você. E espero que a nossa conversa aqui possa agregar bastante no conhecimento dos seus pacientes, daqueles que acompanham o seu canal. Bom, eu sou professor de bioética, né? A minha formação é em filosofia e teologia pela PUC e o meu mestrado é em bioética através do Centro Universitário São Camilo, São Paulo. Também eu concluí as disciplinas de doutorado na Faculdade de Medicina da Unicamp, porém ainda não fiz a defesa. E hoje eu dou aula na disciplina de bioética na Faculdade de São Leopoldo Mandique, aqui em Campinas, e na Faculdade de São Leopoldo Mandique, em Araras, as duas de medicina, né? E também sou professor de antropologia e ética da Universidade Salesiana, que é a Unisal. Atualmente a minha área de pesquisa e de dedicação tem sido voltada para as questões da bioética e saúde, né? Então são os temas que eu tenho trabalhado e me dedicado mais. Bom, como vocês podem ver, vocês acharam no início que não ia ter muito a ver com qualidade de vida, né? Que afinal aqui no nosso canal é o que a gente fala sobre qualidade de vida. Mas no decorrer do vídeo vocês vão entender que saúde e espiritualidade são coisas unidas. Primeiro eu quero falar sobre a definição de qualidade de vida do Grupo de Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde. Percepção que o indivíduo sabe sobre sua posição na vida, no contexto da cultura e no sistema de valores em que se vive, e a relação com seus objetivos e expectativas, padrões e preocupações. Desta forma, esta percepção do indivíduo é afetada pela sua saúde física, seu estado psicológico, suas crenças pessoais, sua interação com o meio ambiente e interações sociais. Bom, diante dessa definição, vocês podem perceber que espiritualidade faz parte, é uma das dimensões da qualidade de vida. Professor, explica um pouquinho mais pra gente sobre a definição de espiritualidade. É a mesma coisa que religiosidade, religião? Como que é isso? Então, é importante, né, doutora Patrícia e os demais que estão acompanhando, né, o seu canal, a gente realmente trazer essa definição, né? Por muito tempo se ficou muito preso numa tecla só da dimensão religiosidade, né? Ou a dimensão religiosa, né? Como se ter que viver uma espiritualidade necessariamente teria que estar preso ou vinculado a uma religião, né? Então, a própria Organização Mundial da Saúde, né, como você muito bem colocou, ela faz uma definição de saúde de uma maneira integral, e uma das dimensões é a dimensão da espiritualidade, né? Que ela não deixa de ser menos importante ou mais importante do que as outras dimensões que definem a saúde humana, né? E quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala desse sentimento de transcendência que cada um de nós, que todos nós, seres humanos, desde a nossa existência e depois ao decorrer do tempo, quando a gente vai amadurecendo, envelhecendo, a gente vai percebendo essa necessidade de trabalhar o sentimento de transcendência, que é a busca de sentido ou de ressignificar algumas situações da vida, principalmente diante do sofrimento, da dor ou de situações limites que nos desafiam ou que nos deixam mais vulneráveis, né?
Então, esse tema de espiritualidade, ultimamente, na área da saúde, não só na faculdade de medicina, mas como em outros cursos, enfermagem, fisioterapia, entre outros, é um tema que tem tomado uma grande dimensão. Eu vejo isso porque, assim, eu sou formada há 21 anos, né? Na minha faculdade, a gente não estudou espiritualidade, né? E isso a gente entendia até como um tabu, você falar, se perguntar da religião do paciente, por mais que esteja lá fazendo parte da anamnese, o máximo que você vai perguntar é qual a religião, mas você não se aprofunda, né? Você não pergunta se realmente ele tem uma espiritualidade, porque eu percebo que às vezes as pessoas entendem que você ter espiritualidade é quando você tem uma religião, né? E as pessoas que não têm religião, elas também podem ter espiritualidade? Então, esse aspecto que você aborda é muito importante porque inclusive é um dos aspectos que nós trabalhamos dentro da Faculdade de Medicina, que muitas vezes está vinculado à disciplina de bioética, mas em algumas faculdades, como a Faculdade de Medicina da USP, aqui a própria Unicamp, e também na Faculdade de São Leopoldo nós começamos esse trabalho, como nós estávamos conversando há pouco, também a Faculdade de Juiz de Fora, entre outras. Hoje nós temos linhas de pesquisa que tratam a questão da espiritualidade, porque por muito tempo a gente sabe que a ciência e a fé, elas foram meio que opositoras. Então parecia-nos, né, que tratar sobre fé, espiritualidade, religião, nessa relação médico e paciente, seria algo indivíduo ou que não era possível, né? No entanto, de um tempo para cá, eu acho que vai um pouco nesse tempo que você já é formado e talvez a sua formação não tenha pego esse tempo, né? Mas agora de um tempo para cá a gente tem percebido que há essa demanda, que a espiritualidade ela deve ser incluída na anamnese do paciente, né? Por muito tempo, como você mesmo falou, tratar sobre religião com o paciente parecia-nos algo que não deveria ser colocado. Então, ir ao médico é cuidar do corpo, e se você quer cuidar da sua espiritualidade, da sua religião, você tem que buscar um padre ou um pastor, né? Ou um outro tipo de religiosidade. Então, como se as duas coisas não se falassem. E hoje, por incrível que pareça, dentro da área médica, há linhas de pesquisas de mestrado, doutorado e até pós-doutorado que se trata a questão da espiritualidade, né? E o quanto a espiritualidade ela interfere na aderência e na evolução do tratamento médico. Mas é verdade, né? A gente percebe que aquelas pessoas que acreditam em alguma coisa, têm fé, né? Parece que o tratamento, elas têm mais aderência ao tratamento, o resultado é melhor do que aquelas que não acreditam em nada. Então, assim, eu acredito no que você está falando. Agora as faculdades, todas as faculdades de formação de profissional da saúde, não só medicina, mas eu acho que tem que ter essa parte da espiritualidade. Porque a espiritualidade, como uma dimensão da qualidade de vida, ela é essencial, porque o indivíduo ele é uma pessoa completa. Eu falo que não dá para separar o coração do pulmão, né? A medicina ela já passou por vários caminhos, né? Daqueles caminhos que você busca vários médicos, cada um de uma especialidade, né? Você vai no médico do coração, você vai no médico do pulmão, você vai... Assim, é tanto médico, mas nenhum deles se conversa, nenhum deles se falam. Os remédios, eles interagem, né? E às vezes você nem sabe o que está acontecendo com o paciente, porque, né, tem vários donos. E o paciente, o indivíduo, ele é uma coisa única. Então, se tudo não estiver integrado, funcionando de uma maneira adequada, a gente não vai ter um resultado. E quando a gente fala isso, não é só de todos os sistemas, né, do sistema digestório, sistema cardiovascular. A espiritualidade ela está dentro. Porque se você tem alguma coisa dentro de você que não está bem, ou um sentimento de culpa de alguma coisa, parece que
as coisas não fluem direito. Sim, e também assim, a espiritualidade, ela ajuda o paciente a olhar a sua dor, seu sofrimento, né? O momento que ela está passando diante de uma doença, e é o momento em que ela faz uma parada e fala, opa, eu preciso olhar também outras dimensões da minha vida, né? E nesse sentido, a espiritualidade ela vem para ajudar o paciente, né? Aquele que está passando pelo sofrimento, a fazer uma retrospectiva e ao mesmo tempo a buscar um sentido para aquilo que ela está passando, né? Então tem pessoas que às vezes ela tem religião, mas ela não tem espiritualidade, né? Porque a religião é quando a pessoa ela fica muito presa somente às normas daquela religião. Sim. Então tem gente que às vezes é muito religiosa, mas às vezes vem uma doença e em vez de ela conseguir ressignificar, ela acaba se revoltando, né? É a fé. Então, isso é a questão da fé. Então, nem sempre uma pessoa que tem religião, a gente pode dizer que ela é uma pessoa que tem uma espiritualidade, ou que vive completamente uma espiritualidade, né? Porque a espiritualidade, ela vai ajudar a pessoa a olhar a vida de uma outra forma. E você acha que agora, nesse momento que a gente está passando de pandemia, as pessoas ficaram com mais medo, mais depressivas, e elas estão em busca de alguma coisa, em busca de uma religião, em busca da fé? Eu penso sim, né, que a pandemia ela trouxe-nos alguns aspectos de reflexão, né? Primeiro, uma parada para a gente olhar para nós mesmos, né? A gente foi colocado diante de uma situação que, como eu falo para os alunos, né, a gente até imaginou que poderia ter um terremoto, poderia ter uma grande catástrofe, mas ninguém imaginou que nós iríamos passar por uma pandemia. E a pandemia, ela tem tanto, ela traz para nós essa insegurança, essa incerteza, né? Ela traz para nós o medo, e num aspecto religioso, se a gente pegar tanto a Bíblia, né, para os cristãos, ou pegar outros livros sagrados de outras religiões, mas trazendo para nós aqui que vivemos uma herança cristã, porque estamos no Ocidente, tanto católicos como evangélicos, protestantes, mas se a gente pegar a Bíblia, principalmente lá no Antigo Testamento, nós vamos ver muito essa questão de algumas pragas que Deus mandou para a humanidade para castigar a humanidade, né? Então, nessa época agora de pandemia, eu ouvi muito, recebi muitas coisas por WhatsApp, né? Olha, Deus está mandando a pandemia para nos castigar, para nos punir, ou para dar uma organizada nesse mundo que está meio bagunçado, né? Então, na verdade, a pandemia ela traz para nós uma questão de medo, portanto, vem essa insegurança. E como nós somos seres transcendentais, né, carregamos essa questão da espiritualidade, é óbvio que diante dessa incerteza, como qualquer doença, né, se a gente vê alguém que recebe o diagnóstico de um câncer e a doença está muito já evoluída, a pessoa ela pode até não acreditar, mas ela vai buscar algo para dar sentido àquele momento, né? Então, nessa pandemia, a gente está vivendo isso, né? As pessoas buscando um sentido para isso, né? Então, a religião ela tomou uma grande proporção nesse momento, né? Então, muitas pessoas que não acreditavam ou que não tinham nenhuma, talvez uma vivência religiosa, nesse momento, com a pandemia, por causa de toda essa incerteza e principalmente por causa do medo, tem buscado alguma forma de viver a sua fé. E você acredita mesmo nisso, que essa pandemia é uma punição? Não, né? Eu penso que, né, seria como a gente às vezes vê alguns grupos um pouco mais fundamentalistas. Na minha opinião, a gente respeita, né, todas as maneiras que as pessoas se colocam, né, no seu pensamento, mas seria errôneo a gente olhar para a pandemia como uma punição ou como um castigo.
como também seria errôneo a gente olhar para uma doença como um castigo, né? A doença, você é médica, sabe melhor do que eu, ela faz parte do nosso processo biológico. Sim, faz parte do nosso estilo de vida. Exatamente. Fala assim, às vezes a pessoa fala assim, o meu pai teve... Meu avô morreu de problema no coração, meu pai morreu de problema no coração, eu também vou morrer, então eu vou viver da melhor maneira possível, né? Porque eu também vou ter problema no coração. Ou eu escuto muitos pacientes falando assim, minha avó teve câncer, minha mãe teve câncer, eu também vou ter. E a gente sabe hoje que a genética, ela não determina o seu destino. O que determina o seu destino é a maneira como você vive, é o seu estilo de vida, é a maneira como você se alimenta, é a maneira como você faz atividade física, se você realmente tem uma rotina de atividade física, é como você controla o seu estresse e é como você cuida do seu espírito. Né? Porque às vezes não adianta você morar numa casa bonita, ter dinheiro, ter um carro, se você não tem paz de espírito. Porque aí você adoece também. Porque se você não tem paz de espírito, se você é aquela pessoa magoada, aquela pessoa que sempre está negativa, pode ter todo o dinheiro do mundo, vai adoecer precocemente. E por isso também que nesse aspecto, né, quando a gente fala da espiritualidade na saúde, a gente vê algumas iniciativas, né, como alguns hospitais como o Albert Einstein, entre outros hospitais, que têm colocado dentro do tratamento, dentro do hospital, a dimensão da espiritualidade. Por exemplo, a questão da meditação, né, a questão da reflexão, o próprio, se o paciente tem uma crença, se ele tem uma religião, considerar a religião do paciente, né? Porque às vezes o paciente ele tem um cotidiano religioso, então, e que muitas vezes, por muito tempo, né, a religião ela não podia nem ser tocada, né, dentro, né, do tratamento, ou considerar a questão da espiritualidade, né? Então a espiritualidade é isso, né? Então é aquilo que integra, né? Então, quando você fala, né, então, a qualidade de vida, a alimentação, a mudança de hábitos, né? E hoje a espiritualidade ela vem como um aspecto de mudança de hábitos. Sim, até para você sentir um pouco mais de paz, né, aquela paz interior. Mesmo para quem não entendeu aí, que eu tenho alguns pacientes que falam que não tem religião nenhuma. A questão não é religião, a questão é espiritualidade. Mesmo você não acreditando num Deus, nos deuses ancestrais, orixás, enfim, você precisa ter uma espiritualidade para você ter um pouco de paz interior. Sim. Porque assim, na espiritualidade a pessoa ela vai se encontrar com ela própria, ela vai olhar o seu passado, né? Ela vai olhar um pouco aquilo que ela tem vivenciado nos dias atuais e de alguma forma a espiritualidade ela trata um assunto que é o sentido de esperança, né? Então a gente tem, de alguma forma, essa busca de esperança, né? Então quando você está fazendo um tratamento, né, a gente vê isso, a pessoa está fazendo um tratamento, ela tem esperança de ficar melhor, ela tem esperança de ser curada, né? E nem sempre a cura talvez vai ser uma cura física, nem sempre ela vai alcançar a cura da doença, mas muitas coisas na vida dela pode ser modificada, pode ser curada, se a gente pode às usar essa vezes a cura expressão. da alma, né? Sim. E a questão de curar a alma é a questão até de você morrer em paz. Sim. Porque tem algumas doenças que realmente, como você disse, a gente não consegue reverter. A questão não é nem tanto a cura espiritual, né? Eu acho que a gente pode falar dessa cura espiritual, mas no sentido de que a espiritualidade ajuda a pacificar as nossas frustrações, os nossos erros, a pacificar também esse sentimento de culpa, né? Porque às vezes a pessoa ela olha a doença como a gente estava dizendo há pouco, como uma punição, um castigo, né? Então a espiritualidade vem para dizer assim, não, calma aí, né? A gente erra, a gente tem os nossos tropeços, mas segue em frente. Sim. Então aí é esse sentimento de esperança, né?
E eu penso que na medicina, né, ou na área da saúde, hoje, esse sentimento de esperança tem sido cada vez mais trabalhado. Até a Sociedade de Cardiologia fez no ano passado um protocolo sobre espiritualidade, como que a espiritualidade ela interfere na qualidade de vida em pacientes que têm problemas cardiológicos. Nossa, interessante. Bom, esse foi o nosso vídeo sobre saúde e espiritualidade com o professor Wilson. Vocês perceberam que o assunto é muito extenso. Então eu vou convidar o professor para vir aqui novamente para a gente gravar um outro vídeo. Eu gostaria de conversar mais sobre fé, gostaria de falar sobre finitude, que também é um tema muito importante, e outros temas. Se você quiser dar uma sugestão de temas, também fique à vontade, deixe aqui nos comentários que a gente vai programar os próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, você deixa um like, porque esse like é muito importante para divulgar o meu canal e para a gente continuar trazendo conteúdo bom para vocês. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho, as minhas redes sociais vão estar aqui embaixo e as redes sociais do professor Wilson também. E vai lá atrás do canal dele, do Instagram dele para se inscrever também. Segue ele que vocês não